Deita fora as tuas desculpas. Dependendo do contexto da nossa vida, todas nós, todas, todas nós, arranjamos desculpas para não fazer aquilo que nós sabemos que é o certo ou aquilo que nós deveríamos fazer. E é sobre isso que eu quero que juntas a gente pare para pensar um pouco nas desculpas que nós próprias estamos a agarrar e que deveriam ser colocadas no lixo. Olá, estrela da minha vida, e seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Eu não sei se tu ouviste, mas se tu estás em Portugal, muito provavelmente tu já ouviste uma publicidade. Eu acredito que só passe nas rádios, pelo menos é onde eu tive o contacto com esta publicidade que teve um enorme impacto em mim e por isso, através dela, nós vamos refletir sobre essa questão das desculpas. Mas a publicidade eu não vou me lembrar exatamente das palavras, mas é qualquer coisa como. Imagina que tu estás. Imagina que tu vais contra um caminhão e acordas no hospital. Quando acordas, descobres que és o único que sobreviveste ao acidente. Agora, arranja uma desculpa para não teres parado para descansar. É qualquer coisa assim. Eu não sei exatamente as palavras, mas é qualquer coisa nesse sentido. Eu quando ouvi, e é uma publicidade que todas as pessoas que eu conversei sobre ou que estavam sentadas ao meu lado naquele momento na condução e ouviram isso e a gente acabou por comentar, eh, disseram a mesma coisa. Forte. Forte o cenário, forte as palavras, forte. Porque naquele contexto o que eles querem trazer é porque nós estamos em agosto e é o mês das férias. As pessoas fazem viagens muito longas de carro para fazer férias e muitas vezes quando estamos a conduzir nós só queremos chegar ao destino, nós não queremos estar constantemente a fazer paragens para descansar, principalmente quando nós sentimos que nós estamos bem para fazer aquela condução, só que muitas vezes já foram 1 hora, 2 horas no volante e por mais que nós achamos que estamos bem, podemos não estar assim tão bem. Eh, e o que eles queriam e querem trazer e reforçar com essa publicidade é justamente essa questão de nós damos desculpa para não fazer pausas. Desculpa de, não, já falta só 30 minutos. Ou, não, já estamos quase a chegar. Não, eu aguento. Quem conduz sabe disso. Eu sou uma pessoa que eu adoro, eu amo de paixão conduzir. E fazer viagens de carro é algo que eu gosto imenso. Faço muito pouco, porque eu faço viagens muito curtas, mas viagens assim em férias é algo que eu gostaria de fazer mais. E eu imagino o quão eh, muitas vezes improdutivo parece nós estarmos nesta viagem de carro e nós temos que estar constantemente a fazer pausas. Mas principalmente se for à noite, eu já fiz algumas viagens de carro longas para fazer uma pausa no fim de semana, de recarregar a energia um pouco. E principalmente se for à noite, se for já ao final do dia, quando a nossa energia começa a baixar, é importante sim nós fazermos pausa. E essa publicidade é uma conscientização da população nesse sentido. E no momento que eu ouvi essa publicidade pela primeira vez, eu parei e pensei: nossa, quantas desculpas eu tenho arranjado para não fazer o que precisa ser feito. Porque vamos ser honestas, eu sou ser humano como qualquer outra pessoa e principalmente quando eu estou num pico de trabalho muito grande, num fluxo de trabalho muito grande durante muitos meses, chega ali um momento que começa a ser quase que por obrigação cumprir o calendário dos projetos que eu mesma criei. É muito
falando isso assim em voz alta, é curioso como é que nós muitas vezes chegamos nesse, nesse ponto, não é? De algo que nós começamos por o prazer e por pura vontade. Se nós não soubermos fazer as pausas para descansar, para oxigenar o cérebro mesmo, para explorar formas de sermos mais criativas muitas vezes naquilo, mergulhar na essência, no propósito daquilo que nós estamos a fazer, começa assim a parecer que nós estamos a fazer aquilo só para cumprir um calendário, só porque eh, tem que ser e começa a se tornar uma obrigação, começa a deixar de ser prazeroso. E embora sim, eu sou muito apologista de que nem tudo na nossa vida vai ser prazeroso dentro de um contexto que é prazeroso para nós, vai existir sim coisas que a gente pensa, nossa, que saco ter que fazer essa parte. Mas ainda assim essa parte faz parte de um todo, né? Está dentro de um contexto, então tem que ser feita para que aquilo para o resultado que nós queremos alcançar. E se nós não soubermos fazer essas pausas, é prejudicial a médio e longo prazo, ou até a curto prazo, dependendo. Então, isso fez-me refletir, não só nesse contexto profissional, mas nas desculpas como um todo. Porque nesta parte que eles dizem, agora encontra uma desculpa para não ter parado para descansar. E depois eles dizem: não existem desculpas que chegam, não existem desculpas suficientes ou algo do gênero. Eu pensei: é isso. Quem fala de fazer uma pausa numa viagem de férias fala de desculpas que nós arranjamos para não fazer outras coisas. Porque nós estamos com medo, nós estamos preocupadas com o que vai ser, como vai ser, o que é que vão pensar de nós ou o que é que vão deixar de pensar de nós. Então acaba por ser um processo bem exaustivo que se nós não pararmos realmente para tentar nos conectar com o que está a ser feito, o que nós queremos fazer, torna-se perigoso. Porque eu acho que é esse o ponto. É que se nós não soubermos o momento de colocar as nossas desculpas no lixo, de pegar de facto aquela desculpa e desfazer-nos dela, nós podemos ter que pagar um preço muito alto. Porque uma das coisas que eu já trouxe aqui também em vários episódios e que eu acredito é que tudo na vida tem um preço. O preço de eu optar por escolher algo ou não escolher esse algo vão ser preços diferentes, mas eu vou ter que pagar esse preço. No outro dia eu vi uma frase que dizia algo como: uma não escolha também é uma escolha, ou uma não decisão também é uma decisão. E é muito sobre isso. Nós, as desculpas são é das coisas mais fáceis de nós encontrarmos. Para onde nós olharmos vai ter sempre alguma coisa que nós podemos utilizar como desculpa. Quer seja a desculpa de eu não tenho tempo para fazer isso, ou eu não consigo fazer isso agora, ou depois eu vejo isso, ou sei lá, tantas desculpas que nós podemos dar dependendo do que nós queremos fazer. Muitas vezes nós olhamos para a nossa realidade e nós pensamos, eu não tenho recursos para fazer isso. E pode até ser verdade, mas quando nós deixamos de fazer alguma coisa para dar base e fundamento àquilo que nós estamos a trazer a um argumento, a um dado que até pode ser válido, aquilo pode sim acabar numa desculpa. Da outra vez estava a falar com uma cliente minha e o telefone dela tinha caído e tinha partido a câmara traseira. Tudo bem, acontece. Imprevistos acontecem.
E ela vira-se para mim e diz-me: Queria gravar um conteúdo, mas estou sem a câmera para fazer. E eu, ok, o telefone partiu. Depois eu pensei: a câmera frontal está a funcionar? Porque assim, se a câmera frontal estiver a funcionar, serve. Serve. Até porque se é um conteúdo em que eu estou a. É um conteúdo que eu vou colocar a câmera pousada em algum lugar e eu vou falar para ela. Eu, particularmente, nem gosto de gravar esse tipo de conteúdo, essa conversa assim, esse talk face to face, eh, com a câmera traseira. Eu acho que esse formato, pelo menos para mim, quando eu tenho a câmera frontal, eu tenho muito mais à vontade de falar. Mas quem gosta de falar, gravar com a câmera traseira, tudo bem. Mas lá está. Era uma desculpa. Muitas vezes nós damos desculpa do género. Ah, eu queria fazer isso, mas já estamos no meio do mês. Eu não vou fazer, vou deixar para começar no início do mês. Porquê? Primeiro, porquê que nós fazemos isso connosco? Porquê que eu vou pegar num, numa situação, dentro de um contexto, e utilizá-la em detrimento daquilo que eu gostaria de fazer? Muitas vezes nós colocamos muito mais desculpas nos nossos sonhos do que ações. Nós olhamos para os nossos sonhos e começamos a ver barreiras onde elas não existem. Inclusive, eu vou falar isso agora, lembrei-me de um vídeo que eu vi no Instagram, que ele é um vídeo que viralizou, provavelmente muitas pessoas viram, mas literalmente era um. Estavam duas pessoas nas duas pontas de, de uma estrada, não é? Estavam duas pessoas nos extremos e elas, quando um carro começava a se aproximar, elas faziam de conta que elas estavam as duas a puxar uma corda. Então, as duas. Os carros começavam a abrandar e chegavam mesmo a parar, mesmo não vendo a corda. Por quê? Porque aquele ato, aquela representação que a minha visão estava a ver, a informação que ela estava a mandar para o meu cérebro é: eles estão a puxar uma corda. Eu estou a ver a corda? Não, não estou a ver a corda. Mas eles, com toda a certeza, estão a puxar uma corda. Então eu vou parar porque eu não quero enfiar o meu carro numa corda, não é? E literalmente os carros paravam. E eu fiquei a pensar como o nosso cérebro é. O nosso cérebro vê coisas onde não existe. Porquê? Porque na nossa mente, aquela situação representa uma coisa. Então a nossa mente vai buscar as informações de o que que aquilo representa, né? No caso deles puxarem a corda. Então, nossa, se representa isso, é isso. E é preciso um esforço da nossa parte para utilizar os nossos neurônios e começar a refletir sobre o que de facto pode estar a acontecer. Não o que eu penso que está a acontecer, e eu estou a imaginar coisas, mas o que eu de facto estou a ver. Eles têm uma corda invisível. Assim, para além do puxar, qual é o outro sinal? Qual seria o outro sinal de que eles realmente têm uma corda e está a puxar? E os carros só avançavam quando eles abrandavam. Quando eles faziam de conta que, tipo, pô, ok, já pousamos a corda no chão. E eu amo esses experimentos porque mostram como é que o nosso cérebro funciona, como é o comportamento humano, mas também como é que nós estamos a ficar muito distraídos. Porque aquilo é uma pura ilusão. É uma imaginação da nossa mente. E a nossa mente tem uma capacidade gigantesca de imaginar coisas. Inclusive, desculpas. Inclusive as nossas desculpas. Eu depois de ouvir aquilo, eu fiquei a pensar.
e a fazer um esforço imenso para eh, tomar consciência das minhas desculpas e entender o que estava na raiz dessas desculpas. Porque assim, eu não acredito que qualquer trabalho que a gente faça, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, seja permanente. Eu acho que isso nem faz sentido. Eu acredito que é um trabalho contínuo, que precisa ser reforçado e chega a um ponto que o esforço que eu tenho que fazer para lidar com determinadas situações começa a reduzir pela forma como eu penso e como eu ajo, já está muito desenvolvida e muito enraizada. No entanto, se eu paro de fazer esse desenvolvimento, eu começo a regredir. É o mesmo que uma pessoa que é atleta de alta competição e treina horrores, tem uma disciplina gigante, um foco enorme. Chega numa certa idade, esta pessoa deixa de ser um atleta de alta competição. O, a memória muscular desta pessoa, a força física desta pessoa, a rapidez, a agilidade, tudo que este atleta tem, se a pessoa não continua a praticar, pode não ser no mesmo nível de intensidade de um atleta de alta competição, mas se não continuar a praticar, ela vai começar a perder tudo isso. Ah, vai perder tudo, e ficar no zero. Não, porque isto vai ficar sempre na memória e se ela recorrer àquilo, a memória vai ser ativada, tanto a memória mental, digamos assim, quanto a memória muscular. Com a nossa mente, é esse processo que nós temos que fazer. Nós precisamos, sim, olhar para as situações e os contextos da nossa vida e entender quais são as desculpas que eu estou a dar. E por que que eu estou a dar essas desculpas? E uma coisa que eu gosto muito é de imaginar o pior cenário possível. Porque nesta publicidade o que me chamou a atenção foi que eles imaginaram o pior cenário possível. O pior cenário possível, tu estares no carro com a tua família, ires de férias, teres um acidente, acordares no hospital e as pessoas olharem para ti e dizerem: tu foste o único que sobreviveste e tu estavas no volante. Este é o pior cenário possível. Porque quando nós saímos da nossa casa, pegamos nosso carro para fazer uma viagem, nós queremos fazê-lo em segurança, nós queremos chegar ao nosso destino bem, nós não queremos que aconteça nenhum acidente, nós não queremos que ninguém morra, nós não queremos nada disso. Então, quando eles trazem isso, eles trazem o pior cenário possível. E depois eles mandam. Agora, encontra uma desculpa para não teres parado para descansar. Não teres feito uma pausa para descansar. E eu sou fascinada por publicidades e esse tipo de marketing. E eu sou muito atenta também a pequenos detalhes das coisas, pequenas falhas muitas vezes. Porque eu gosto de coisas que me façam refletir, eu gosto de coisas que tenham impacto, eu gosto de coisas que mexam com a minha estrutura mental de alguma forma, não no mau sentido de mexer com a minha estrutura e sanidade mental, mas que tire-me da inércia, que me tire do conforto, que me coloque nessa zona desconfortável de parar e refletir sobre, nossa, o pior cenário é esse. Então, assim, se esse é o pior cenário, quais são as desculpas que eu tenho para não fazer o que eu preciso para alcançar o melhor cenário? E eu acredito que seja aqui onde muitas de nós acabamos por arranjar muito mais desculpas do que ação. Colocar muito mais desculpas do que ação entre nós e aquilo que nós desejamos. Porque se eu paro e penso, de verdade, qual é o pior
que pode acontecer se eu sentar e gravar o meu conteúdo e colocar na internet? Qual é o pior que pode acontecer? Vir uma abençoada ou um abençoado e dizer uma coisa ou outra pejorativa, que eu não vá gostar, que me ofenda. Se bem que me ofenda, eu acho que o ofender é quando nós levamos as coisas muito para o pessoal. Eu só me ofendo com algo quando aquilo algo é absorvido por mim e colocado numa situação de isto fere a minha identidade. Isso mexe no meu orgulho. Por caso contrário, eu posso pensar, ok, esta pessoa me conhece. O que é que esta pessoa sabe sobre mim, sobre a minha vida? Esta pessoa conhece a minha versão atual ou ela conhece a minha versão do passado? A gente pode depois trazer um outro episódio e mergulhar só nessa questão. Ou esta pessoa é uma pessoa que acabou de me conhecer e não faz a mínima noção do meu passado. De onde eu vim até onde eu cheguei. Ou esta pessoa é uma pessoa do meu passado que gostaria que eu fosse a mesma pessoa de há 10 anos atrás que eu já não sou. Sim, qual é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é, sei lá, ninguém ver. So what? A minha vida vai acabar por causa disso? Não. Então, quando nós pensamos no pior cenário possível, nós acabamos sim por deitar as desculpas fora, porque nós começamos a fazer quase que uma engenharia reversa de pensamento, de possibilidades das nossas próprias objeções. Quem tem negócio, quem trabalha com negócio, uma das coisas que nós temos que fazer, querendo ou não, é quebrar objeções que os nossos clientes ou potenciais clientes têm em relação ao nosso serviço, ao nosso produto, certo? E muitas vezes, antes de eu quebrar as objeções que o potencial cliente pode ter em relação a mim, ao meu produto, ao meu serviço, é eu quebrar as objeções que eu tenho para fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque as desculpas, muitas vezes, que eu arranjo, não são nada mais do que objeções que eu estou a colocar à frente do meu sonho, que eu estou a colocar entre mim e o resultado que eu quero alcançar. E muitas vezes nós verbalizamos essas desculpas de forma muito inconsciente. E nós muitas vezes ficamos até magoadas, chateadas, se alguém apontar aquilo de uma forma educada, de uma forma construtiva, como alguém que realmente está com este olhar de fora e mostrar-nos que aquilo não é bem a realidade e que a nossa mente está a imaginar coisas e que aquilo é só uma desculpa. Nós muitas vezes ficamos ofendidas. Nossa, o quê? Eu sou a pessoa que eu não dou desculpas. Como é que tu ousas vir com essa de que eu estou a dar uma desculpa para não fazer? Mas se a gente for sincera e parar e pensar, muitas vezes é isso. É só uma desculpa. Então, o que eu quero é que a gente realmente pense. Se eu tivesse que pensar mais e transformar tudo em qual é o pior cenário possível. E a partir daí, eu já desmistificar, já quebrar, digamos assim, todas essas objeções, todas essas desculpas. Eu trazer algum argumento que vá contra aquela desculpa. Porque talvez a maior parte das desculpas que nós damos não sejam efetivamente desculpas. Sejam só imaginações da nossa mente e obstáculos que nós estamos a colocar entre nós e o nosso sonho. Eu não sei se tu já ouviste essa publicidade, não sei se teve algum impacto, eu espero que tenha, porque ela está muito, muito, muito bem escrita, muito bem roteirizada, muito bem pensada, a narrativa está extremamente boa. E ela fez todo o sentido e mais do que isso, ela fez sentir.
Porque eu acredito que uma das grandes coisas em textos como esse, que nós queremos persuadir alguém, um comportamento de um grupo, não é? No caso, o grupo dos condutores, não é? Aqueles e condutores que vão fazer essas viagens em férias, eu acredito que tenha sido nitidamente o target dessa publicidade. eh, Nós temos que pensar na emoção que nós queremos gerar. Porque nós, mais uma vez, que eu já disse isso em outros episódios, nós somos movidos pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Porque os nossos pensamentos, elas, eles geram uma emoção. E é a partir dessa emoção que eu vou agir. Então, quando eu quero colocar uma ideia na mente de alguém e persuadi-la de alguma forma, eu preciso pensar também nessa emoção. E até que ponto essa emoção vai ser suficiente para impelir esta pessoa a agir. E mais, tomar a ação exata que eu gostaria que ela tomasse. No caso dessa publicidade, dessa propaganda, como quiserem chamar, é a pausa durante as viagens longas de carro. Então, é importante eu entender, e isso eu não quero levar muito isso para o lado da comunicação, do negócio. Nada disso. Eu quero realmente que isso seja sobre o nosso desenvolvimento enquanto pessoas e enquanto profissionais, mas mais do que isso, sobre nós. Sobre as nossas desculpas. Sobre as desculpas que eu dou, sobre as desculpas que tu dás, muitas vezes de forma inconsciente. Muitas vezes de forma inconsciente. Nós não temos muitas vezes consciência das desculpas que nós damos todo santo fucking dia para não fazer aquilo que nós sabemos que é o correto, que nós devemos fazer para alcançarmos aquilo que nós desejamos. E muitas vezes, quando nós não conseguimos alcançar aquilo, ou quando alguma coisa má acontece, nós não conseguimos racionalizar esse processo e chegar a nós. Ou seja, a nossa autorresponsabilidade naquilo. Porque isso é muito sobre ser autorresponsável, sobre ter a maturidade de, assim, não dar desculpas, de jogar as desculpas onde elas têm que ir, que é para o lixo. Por isso, sim, precisamos jogar fora as nossas desculpas. Eu, tu, nós, todas nós, porque todas nós damos desculpa. Nem vem com esse pensamento de, Edu, eu não dou desculpas. Tu podes não dar desculpas em alguns contextos da tua vida, o que já é muito bom, mas em muitos outros, a gente vai dar desculpa. Vamos pensar, a nossa vida, ela é composta por vários contextos. Se a gente for pensar numa roda da vida, a gente sabe que pelo menos 12 existem. Mas eu vou trazer aqui alguns contextos, assim, de uma forma muito universal, que faz parte da vida de todo mundo. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, espiritualidade. Eu acredito que nós, mesmo que a gente não olhe para esse campo, ele tem um impacto gigantesco na nossa vida. Mas pode ser que nem todas nós acreditemos que a espiritualidade, ou a nossa vida espiritual, como quiser chamar, seja um assunto, seja um contexto. Mas, vida amorosa, todos nós temos, se não temos, queremos ter. Um companheiro, uma parceira, alguém para dividir sonhos, pensamentos, vida juntos. Então, ok, isso começa a ser uma questão. Eh, Finanças. Assim, essa parte nem tem querer ou não querer. Nós vivemos numa sociedade capitalista, automaticamente nós precisamos de cuidar das nossas finanças para não ser engolida por elas. Se eu faço disso um não assunto, mais uma vez, também estou a tomar uma decisão e também vou pagar um preço. Porque o fazer disso um não assunto é uma decisão, certo? Amigos, querendo ou não, em maior ou menor grau. Se contas no dedo da mão ou se contas nos das mãos e ainda precisa dos pés. Temos amizades.
temos relacionamentos com as pessoas, nós criamos essa rede de relacionamentos e nós até precisamos, porque nós somos animais que precisam de viver em grupo, querendo ou não. Nós somos seres sociais. Então, os ambientes que nós escolhemos e os grupos com os quais nós escolhemos nos socializar também fazem parte de um contexto da nossa vida, certo? Sei lá, vou pensar em eh, saúde, não é? E aqui a gente pode englobar a saúde física, a saúde mental, emocional. Saúde é um contexto. Se eu escolho não cuidar da minha saúde, seja ela em que vertente for, ok? Eu vou colher os frutos a curto, médio e longo prazo. Então, independentemente do contexto, e eu falei aqui três, mas existem infinitos, infinitos se calhar não, mas existem muito mais, eu estou a dar alguma desculpa. Ou porque eu sei que eu preciso começar a fazer uma certa musculação para quando eu chegar lá na frente eu conseguir sentar e levantar pelas minhas próprias pernas, óbvio aqui não contando alguma infelicidade de alguma doença que deixe a pessoa no estado em que ela não consiga, mas por uma questão motora apenas, eu conseguir andar, subir escadas, descer escadas. Porquê? Porque eu tenho músculos preparados para fazer essas atividades básicas e essenciais para mim, enquanto ser humano. Então, eu posso estar a arranjar uma desculpa. A minha nutrição. Eu posso estar a negligenciar essa parte e a dar um monte de desculpas. Quais são essas desculpas? Quais são essas desculpas? Eu, quando fiz essa reflexão, eu cheguei à conclusão que, assim, eu. Ainda no outro dia, o meu namorado disse: Tu és muito protetora. E, inclusive, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais filhos não me passa pela cabeça, porque eu entendo que eu sou muito, vou dizer, galinha com as pessoas que eu amo. Eu protejo, eu cuido do meu jeito, ok? Eh, não vou alongar nisso, mas do meu jeito. E nisso de ser muito protetor, eu cheguei à conclusão que existem decisões que eu quero tomar e passos que eu quero dar, que eu faço o quê? Arranjo uma desculpa pela minha necessidade de proteger pessoas que se calhar nem querem ser protegidas por mim. Gente, a vida é uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo tão bonita, que a gente precisa ter a mente no lugar para não eh, afogar-nos nas nossas próprias desculpas e nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias emoções, porque é uma montanha russa. É uma montanha russa, inclusive, lembrei-me agora. Gente, eh, o meu irmão bateu a minha sobrinha no início deste mês e eles fizeram uma coisa que eu achei linda, 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 que é arranjar como se fosse um álbum e comprar uma daquelas máquinas do. Não sei como é que se chama, mas é aquelas máquinas que fazem fotos instantâneas que tu tiras e automaticamente a foto é imprimida e tens de estar ali a abanar. Agora, não faço a mínima ideia de como é que se chama. Se tu souberes, por favor, deixa aqui nos comentários. Em, e nós tínhamos que escrever qualquer coisa e colocar a foto. Eu, uma amante da escrita, no primeiro momento pensei, gente, o que é que eu vou escrever aqui? Só que eu tenho um problema grave. Mas é um problema grave. Quando eu começo a escrever, só se não tiver espaço, sabe? Se acabou ali a folha. Por caso contrário, parece que quanto mais eu escrevo, mais quero escrever. E, enfim, dentre muitas coisas que eu escrevi, na verdade, e minha mãe até disseram, tipo, para quem não tinha ideia do que escrever, eu acho que é um testamento para a miúda. Mas uma das coisas que eu escrevi lá, e que eu não sei, né, mas pode ser útil para ela, quando ela for mais velha ou não, é justamente isso, que a vida é uma montanha russa.
que a vida é uma montanha russa e que ela ia passar por muitos vales e muitos picos. O que eu falo aqui, as pessoas podem pensar, então, mas... Gente, as reflexões que eu tenho aqui, as coisas que eu trago aqui, e muitas vezes as frases que vocês gostam e que muitas vezes vocês mandam mensagem com um trecho, uma frase, uma palavra que eu disse no episódio e que fez super sentido na mente delas. Em, e eu acho extremamente interessante porque eu sou assim, ponto. Sabem, não é que, eu quando sento aqui para gravar, eu sou essa pessoa. Eu quando comecei a gravar esse episódio, eu estava naquela, o que é que eu vou dizer, não é? Não é que eu não saiba o que eu quero dizer, mas como é que eu começo essa conversa com... Whatever. Mas custa entrar muitas vezes, mas quando tu começas a fazer, aquilo começa a fluir. E muitas vezes eu acho que é isso, esse, essa fricção e esse atrito, essa resistência nesse começo de alguma coisa que nos faz arranjar desculpa. Porque, sei lá, por exemplo, eu quero ir correr. Se bem que agora não estou a poder correr porque fiz uma lesão qualquer nos pés. Tranquilo. Mas eu quero ir correr. Muitas vezes eu penso, meu Deus, o parque fica muito longe da minha casa. Eu estava a utilizar essa desculpa, tá? Amiga, eu estava a utilizar essa desculpa. Aí eu quero que. Mas o parque fica muito longe da minha casa. Eu tenho que andar quase uns 15 minutos para chegar ao parque. Para que é que eu vou andar 15 minutos? Se eu posso ir a correr esses 15 minutos? Ou começar a fazer uma caminhada e já aquecer para depois chegar lá e fazer o meu treino, a minha corrida normal. Era uma desculpa que eu estava a dar. E eu pegava o carro e eu ia conduzir de carro. O carro começou a ser um atrito. O carro começou a ser um motivo de. Não. Ai, não fui hoje, não fui amanhã. Por quê? Porque preguiça de pegar o carro. E eu amo conduzir, tá? Preguiça de pegar o carro e conduzir até o parque, para depois chegar no parque e fazer ali o meu treino no parque. Eu comecei a raciocinar sobre isso e eu comecei a pensar: e tu pega essa desculpa e joga fora, amiga. Essa desculpa não faz nem sentido. Se o objetivo é tu sair de casa para correr, eh, calça os tênis e vai. E eu ficar naquela, nossa, era muito mais fácil eu viver perto do parque. Era. Mas, assim, tu estares a 15 minutos a andar ou a 10 minutos a andar, é motivo para você não ir fazer a corrida. Que desculpa mais absurda. Então, isso é como é que nós. Isso é só um exemplo de como é que nós, em pequenas coisas do nosso dia a dia, nós vamos arranjando desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Bora jogar essas desculpas fora. Isso significa que a gente nunca mais vai arranjar desculpa? Não necessariamente. Mas se nós tomarmos consciência de que aquilo é uma desculpa e que essa desculpa está a ser prejudicial, que essa desculpa está literalmente a colocar-se entre nós e os nossos sonhos, então a gente tem que deitar lá fora. É fácil deitar uma desculpa confortável fora? Não, não é fácil. É fácil eu aceitar que eu estou a dar uma desculpa e arranjar uma solução? Não é fácil, mas compensa mais. Então, se compensa mais vale eu fazer isso. Mas é difícil. É difícil. Eu quis trazer essa reflexão primeiro porque essa publicidade teve um impacto muito forte em mim. Fez-me sentir no lugar. Eu consegui literalmente utilizar a capacidade imaginativa, acho que é isso assim que se diz, da minha mente para colocar-me naquele cenário e pensar, putz, isso é uma situação bem literal. Mas vamos trazer isso para o contexto da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos fazer e a gente acaba por colocar desculpas onde elas não deveriam ser colocadas. E a partir disso eu pensei, vou aprofundar essa conversa com as minhas amigas no podcast. Vou trazer esse assunto para o podcast para a gente refletir juntas. E eu quero que tu, óbvio, sentires confortável, tá? Que não é nenhuma obrigação. Mas que tu partilhes
alguma desculpa que tu, através dessa conversa, tu tomaste consciência que tu estavas a dar durante algum tempo e que literalmente é uma desculpa que está entre ti e os teus sonhos e o quê? Qual é a ação que tu vais tomar ao invés dessa desculpa? Lembra, a gente não quer colocar mais desculpas do que ação nos nossos sonhos. Entre nós e aquilo que nós queremos que seja ação, não queremos que sejam desculpas, desculpa, 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 passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco, a gente não deu um passo. Não porque nós não somos capazes de dar esse passo, mas porque as desculpas que nós estamos a utilizar estão muito mais fortes do que aquela ação que deveria ser tomada. Então, se tu sentiste aí alguma coisa, se fez sentido, e tu pensaste, nossa, isso é uma porra de desculpa que eu estava a dar, coloca aqui. E não precisa de ser algo que tu sentes que não estás confortável em partilhar. Partilha aquilo que estás confortável. Se veio à cabeça, nossa, Edu, isso aqui era uma desculpa que estava a dar, deixa aqui, que eu quero continuar essa conversa aí nos comentários. Bem, se tu gostaste desse episódio, se ele te fez sentir alguma coisa e queres partilhar com outras pessoas, por favor, faz isso. Por favor, faz isso. Que assim nós conseguimos alcançar mais pessoas, conseguimos levar essa reflexão para mais pessoas e nós conseguimos sair desses conteúdos rasos que têm sido propagados hoje em dia e mergulhar em algo um pouco mais profundo. Estrela, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!